Olá, multiplicadores! Nós vamos falar hoje sobre disciplina e eu estou com uma especialista aqui que foi indicação, né, de uma outra multiplicadora que passou por aqui e ela é especialista no assunto e eu quero que você se apresente para os multiplicadores, quem ainda não te conhece, né, e conte um pouquinho da tua história e o porquê hoje você trabalha com disciplina. Muito bem, então eu sou a Luana, né, a Lu Fortunati para as pessoas. Já tem fortuna até no nome. É, muito bem, né? A gente atrai o que a gente busca, né? Então, atualmente, né, eu sou uma mentora e palestrante no ramo da disciplina, na multiplicação, obviamente, de conhecimentos desta área, né? Então, eu busco extrair o melhor que a pessoa tem dela. Atualmente tenho grandes alunos com resultados magníficos que buscavam o seu melhor e não sabiam onde estava, então é aquele pontapé do objetivo, né? Eu sou ex-atleta de luta, sou enfermeira, então trabalhei toda a pandemia, tenho um histórico de grandes títulos nacionais, internacionais, enfim, depois vocês vão ter o meu @ aí divulgado para vocês conhecerem um pouquinho mais desse lado. Então, por que eu me tornei uma especialista em disciplina? A vida foi me preparando. A vida foi me preparando para isso. E em junho do ano passado eu tive esse insight, esse start, né, no mundo digital e pensei, por que não utilizar os resultados que eu tive na minha vida para passar às pessoas que estão buscando o seu melhor, a sua melhor versão, aquela coisa leve, né, que a vida nos traz de resultado, mas com certeza a disciplina é a principal percursora para que esses resultados de fato estejam aí na mesa. Então esse é um pouquinho da Lu, os demais, o restante, né, certamente a gente vai conseguir trazer hoje no assunto, né. Também vejo, né, a disciplina como uma mola propulsora na vida de grandes empresários, né, de grandes mulheres, de grandes homens, de grandes transformadores da sua vida. Como mentora de disciplina, o que você mais vê atrapalhando que ela realmente aconteça na vida das pessoas? Olha, é a falta, digamos assim, de rotina. Falta de rotina? Falta de rotina. Eu acredito que a disciplina, ela é uma propulsora de rotina. Tá. Então, assim, é de fato fazer o que precisa ser feito. Mesmo que a sua motivação não lhe auxilie. Porque o que acontece, né, Miri? Você vai me perguntar, ok, Lu, você tem motivação neste dia. Você acorda, você corre, você se alimenta bem, você faz todo o seu planejamento da agenda, mas no outro dia a motivação não vem. E aí quem vem no lugar da motivação? A rotina e a disciplina. Tá. E aí você vai fazer o que precisa ser feito, independente do que aconteça. Porque você está pensando no quê? No seu resultado a longo prazo. Disciplina não é o resultado curto prazo. Disciplina é resultado a longo prazo. Eu não consegui os meus objetivos, os meus títulos, as minhas formações de uma semana para outra. Você certamente também não. Você precisou ter rotina, você precisou ter disciplina, você precisou ter mentores, pessoas aos quais você precisa se guiar. E hoje em dia as pessoas esquecem desse lado da disciplina. Ela tá muito maquiada, ela tá muito velada, ela tá na mídia, né? Tá todo mundo falando porque tem que ter rotina, tem que ter disciplina. Mas você faz o que precisa ser feito. Essa é a disciplina. Ela é diferente da motivação. Todo mundo quer às vezes trazer ali. Muitas pessoas às vezes me procuram, Lu, eu preciso que tu dê uma palestra motivacional sobre isso. Ok, o que você quer motivar nas pessoas? Em uma semana elas vão se motivar, elas vão conseguir executar aquilo, né? Mas e depois, quando a motivação acabar? Quem entra em cena é a disciplina. Quem entra em cena é a gestão das emoções. E sem essa gestão das emoções ligada à disciplina, cai tudo por terra. E tu tem empresas, né, também ali que trouxeram das histórias. Então, eu queria que tu contasse um pouco de como tu usou a disciplina na tua história, na tua história empreendedora. Então, assim, desde muito cedo eu tive uma veia empreendedora desde criança. A minha mãe e meu pai são empreendedores de dentro de casa. Meu pai tem a sua empresa, minha mãe também tem a sua empresa. Então eu já fui vendo isso. Essa gestão, mesmo que num momento estivesse mal, como a gente pensa, né? Porque envolve família, envolve emoções extra, né?
que as pessoas sentem e não tem como você ligar. Hoje Miriane com raiva, Miriane triste, Luana triste, ela vai precisar agir e ter resultado, certo? E na minha história empreendedora até tem uma coisa curiosa que eu quero compartilhar com vocês, é que nos momentos em que eu mais precisei angariar fundos, foi de onde eu percebi que eu mais tive a disciplina. Foi de onde eu percebi que eu mais precisei dela. Tem uma história bem curiosa, que eu gosto de colocar isso para as pessoas, porque o que muita gente às vezes me coloca, tá, mas Lu, foi fácil para ti? Negativo. Tem um dos meus títulos como atleta de kickboxing. Na academia, para angariar custos, nós fazíamos sanduíches, saladas de fruta e eu vendia na faculdade. Então eu saía do treino, eu era estagiária, então tu vê o viés do uso da disciplina. Eu poderia simplesmente chorar, dizer não tenho dinheiro e não vou pro torneio, mas eu queria. Era o resultado a longo prazo. E isso vem muito ligado à disciplina, à mentalidade. Então são várias palavrinhas-chave que hoje a gente vai usar aqui. Hoje a gente vai usar mentalidade, hoje a gente vai usar disciplina, que é algo que eu trago todas as minhas mentorias, tanto nas em grupo quanto as individuais, e principalmente foco muito nas palestras, porque é muito fácil, a gente motivar, mas manter isso só com disciplina. Essa é uma das histórias que eu mais acho motivadoras para as pessoas, que estão ligadas a mim, Então, pense, você ali com 22 anos, sendo estagiária, num período da manhã, à tarde busquei um trabalho secundário para ajudar um escritório de uma empresa ao lado da casa dos meus pais. Então era tipo, eu vou conseguir e eu vou conseguir. Eu vou e eu vou. Então isso é muito importante para o empreendedor pensar nisso, aquela pessoa que tem um conhecimento, e que muitas vezes ela fica se perguntando, mas por como que eu vou fazer isso? Vai e faz, com disciplina. O resultado ele vai aparecer, Claro que erros vão acontecer também no meio do percurso, mas erre rápido, perceba rápido o erro. Perceba aquele erro rápido e desvia o caminho, muda para outro lado e segue. Então imagina, saindo daquela rotina da tarde, à noite eu tinha a faculdade, E aí você vai me perguntar, mas quando que tu treinava? 3 a 4 horas ainda por dia, Período do vespertino, depois ia para a faculdade com o sanduichinho, com a salada de fruta ali, feita na academia. Nós usávamos o mesmo recurso para comprar um material para fazer, ia lá para a faculdade. Meus colegas da faculdade que vêm aqui no programa vão lembrar dessa história, que todo mundo esperava, o sanduíche. Em momentos também a gente vendeu trufa. Então, eu percebi, depois de olhar para a minha trajetória, indo para a enfermagem, fazendo depois minhas formações em pós-graduação, inclusive hoje, como eu falei da mentalidade, é um local assim que eu gosto muito de atuar, Faço uma formação agora em neurociências, que mostrou para mim e mostra todos os dias que de fato a vida estava me preparando para agora. Sim. Todos os lados, para onde eu olhava, para o que eu fazia, estava me preparando para o aqui e para o agora. Principalmente nesse encontro. Então nada é por acaso. E ali a disciplina está de mão dada comigo, junto com a gestão das emoções. Eu acho que é um viés principal que a gente gostaria de passar hoje para as pessoas, é esse. Você não vai ter os resultados que você quer, você não vai ter a história que você quer, porque o ser humano gosta muito de contar história, Ele adora contar história. Ele adora. Mas qual que é a história que tu quer contar da tua vida? É que tu vai ser mais aquela pessoa frustrada porque teve um erro, porque teve um problema, porque tem uma situação de família. Todos nós temos. Mas como você gera isso? Como as tuas emoções lidam com isso? Como você faz com que a disciplina, a motivação e N sentimentos, tristeza, raiva, ansiedade, depressão, Claro, ansiedade e depressão são alguns diagnósticos hoje em dia, Mas por que tá esse boom agora? E aí a gente entra na mentalidade. E é essa provocação que eu quero trazer para o pessoal. A gente está cuidando das nossas emoções? Nós estamos cuidando das nossas emoções? E como se cuida das emoções? Olha, é um trabalho de formiguinha. Sabe aquela formiguinha que carrega 50 toneladas nas costas, com aquele peso grande?
é mais ou menos o nosso trabalho em relação à gestão das emoções. Existe um momento das nossas vidas que a gente vai precisar de ajuda para isso, obviamente, a gente precisa de profissionais em alguns momentos. Eu, Luana, faço terapia, inclusive, e aconselho as pessoas a buscarem profissionais da psicologia aptos a isso, né, ou mentores, né, também me coloco à disposição, obviamente, porque trabalho em parceria com psicólogos, né, o meu psicólogo, inclusive, indica pacientes, né, porque o que acontece? A gestão das emoções é o que vai gerir o teu dia a dia, Por exemplo, vamos dar um exemplo bem assim, pensando em negócio, empreendedor, que é o nosso viés hoje, né? Então você está numa conversa, você tem uma reunião importante com os seus líderes ou com os seus liderados e aquele dia não foi tão bom quando você saiu de casa. Aquele dia não foi tão organizado como você gostaria. Você pegou um trânsito, você tomou uma multa, você não achou estacionamento para chegar no escritório, no outro dia, meia hora depois você tem uma reunião extremamente importante onde você tem que angariar mais pessoas pro time, ou uma conversa estressante com o seu gestor, com o seu nível hierárquico, onde você precisa fazer uma demissão, talvez. E aí? E se você deixar a sua tristeza, sua raiva, o seu rancor, o seu remorso entrar em ação naquele momento? Você não vai usar as palavras corretas com as pessoas. Então, a gestão das emoções, elas são importantíssimas, elas são estratégias, onde eu ensino, obviamente, na minha mentoria também, né? Estratégias. Hoje em dia o pessoal gosta muito de usar a palavra ferramenta. Ferramenta a gente não é, né? A gente não é máquina aqui para eu chegar, apertar um parafuso em você e dizer segue em frente. Não, estratégia. Nós precisamos de estratégias para gerir as nossas emoções. E estratégias às vezes físicas, estratégias às vezes de mentalidade, estratégias de mudança de mentalidade, de mindset, né? E aí a gente entra lá no fundo na neurociência, né, de mudança de mindset. Eu venho de uma família, por exemplo, de mindset fixo. O que isso significa? Né? Que, óbvio, pensando assim na minha geração, então você é assim, você fica assim o resto da vida e acabou. E tem muitas pessoas hoje em dia que são assim, né? Principalmente no mundo dos negócios, no mundo do pessoal que está querendo um emprego, mas consegue um emprego e aí as suas emoções estão ali tão retraídas, tão sem gerenciamento, que você não tem o resultado que você espera. Porque você não tem um mindset criativo. E o que isso quer dizer? Quando você tem um mindset criativo, se você tem uma crítica hoje, por exemplo, Miri, se você me criticar, eu vou olhar para ela, vou absorver o que ela tem de positivo e vou seguir em frente. Se não for algo que condiz comigo, eu ignoro. O que é minha visão reta? O meu resultado. A minha disciplina. Então é muito importante, hoje as pessoas elas ficam nessa, do tipo, tá muito na moda, assim, porque você precisa ter disciplina para isso, para aquilo, tá, mas a disciplina é uma palavra, né, quantas coisas ela engloba, quantas coisas ela faz com que você tenha resultado ou não. Então o ser humano é extremamente complexo, e o lindo disso tudo é que tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui, tudo está na nossa mente, tudo é efeito e causa da gestão das nossas emoções. Então, não é qualquer profissional que vai chegar de um dia para o outro numa empresa e mudar tudo isso. Um coach, um mentor, não. Isso é trabalho de formiguinha, é dia a dia, é colocar mesmo em prática a disciplina, é o querer mudar. As pessoas não vão, por exemplo, Miri, me buscar para fazer uma mentoria se elas não estão dispostas a mudar. Se elas não estão dispostas a ter melhorias. Uma empresa não vai buscar uma consultoria de saúde mental se ela não está disposta a enfrentar todas as dificuldades que isso vai trazer no dia a dia. Porque, convenhamos, o ser humano, com toda a sua complexidade, ele também tem todas as estratégias possíveis para fazer os resultados acontecerem, se ele quiser. Então, pense, uma equipe, certo? Motivada, com gestão das emoções em dia, conversando claramente com o seu gestor, com o seu líder, expondo suas emoções no momento certo, utilizando delas para fazer o resultado acontecer, não tem como dar errado. Só vai dar errado se alguém dentro do time não estiver disposto. Ou se o próprio, às vezes, gestor, empreendedor não estiver disposto. Da mesma forma eu na minha empresa tenho equipe,
né? Tem os meninos do marketing, né? Tem o pessoal que faz a questão de roteiro, tem toda uma equipe por trás. Tem a minha esposa, que também é minha sócia, então tem isso. Como é que vai fazer dar resultado nisso se eu não tenho gestão das emoções em cobrar eles no momento certo, em ouvir eles, de dizer assim, Lu, pera lá, não vai dar certo isso aqui. Lu, calma. Lu, agora é a hora da gente dar o gás. Vamos junto? Vamos junto. Eu sou assim, ó, a pessoa que se tu olhar no olho e dizer assim, Lu, tem um sonho aqui. Eu já vejo ele lá na frente lindo, colorido contigo já. De mão dada. Uau. E seguindo em frente. Né? Eu sempre coloco esse gás nas minhas equipes nisso. Eu sonho grande. Para sonhar grande, a gente precisa ter feitos grandes, principalmente aqui. Tudo acontece na tua vida se você mudar aqui. Se você mudar a tua mentalidade. Se eu conseguir fazer isso mudando um mindset fixo, que eu ainda às vezes me saboto em algumas situações, do tipo, hoje, por exemplo, convidada para um programa de TV importantíssimo da Serra, aqui da cidade de Farroupilha, com uma pessoa incrível. Obviamente que o meu cérebro de mindset fixo desperta, junto com as minhas crenças de incapacidade. E aí fica aquela coisa, ai, será? Como? Vamos, não vamos? Por quê? Tu vai errar, tu não vai falar bem. Então, é isso. E aí eu faço o quê? Eu aceito minha crença, eu digo, ok, eu já sei que você está aí, seja bem-vinda à sua casa, né, que é a minha mente. Porém, hoje não é teu dia. Eu te aceito, eu te entendo, eu te compreendo, mas agora é a hora do mindset criativo funcionar. Que coisa, né? Como todo ser humano tem essas vozes negativas. Os nossos famosos pensamentos intrusivos e nossos gatilhos mentais, né? Vai que todas as crianças, na verdade, vão tendo gatilhozinhos, assim, quando são crianças descolocadas, né? Eu vou sempre usar eu como exemplo, como eu falo com as minhas alunas, né? Até porque não tem nem lógica, né? Você falar alguma coisa e você não ter passado por isso, ou não ter ensinado. Na Serra, nós temos uma crença muito grande de escassez, né? Sim. Porque não pode investir, não pode isso, não pode aquilo, que o dinheiro vai acabar, porque não pode, né? Tem aquela coisa assim que parece que... Um pânico parece. Até. Isso, e parece que tá... Sabe como parece que tá amarrado o negócio? Meu Deus, tá amarrado. E aí só depois do carnaval o negócio funciona e mesmo assim, chega lá pra agosto, o pessoal já... De novo. Isso é uma crença. É uma crença de escassez que é instalada em nós desde criança. E isso a gente tem que começar a trabalhar nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nas crianças que estão ao redor de nós. Porque senão toda vez que a criança tiver acesso a um valor, ela vai se desfazer dele. Rapidinho, por quê? Porque dinheiro não é uma coisa boa para ela. Porque ela aprendeu. E ela viu isso na vida. Né? O dinheiro sempre foi uma coisa que causou briga, causou discórdia. Às vezes, em alguns momentos, né? Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né? Era sempre uma coisa assim, meu Deus do céu. Não tinha falta. Óbvio que não. Só que era uma coisa do italiano, aquele lá, meu, não, a gente tem que guardar, porque sabe-se lá amanhã você vai precisar. Dinheiro é uma energia, ele precisa girar, ele precisa fazer com que ele abra as portas para nós, para a gente ter novas oportunidades. Se eu não pensasse dessa forma, eu jamais teria aberto uma empresa. Eu estaria agora lá na instituição onde eu trabalhava, no hospital onde eu era gestora, onde eu era extremamente valorizada. Inclusive, quando eu pedi para sair, foi algo que, assim, ninguém entendeu. Né? Como? Tu é gestora aqui, tu tem o cargo que grande maioria das pessoas queriam. Tu tem uma equipe de 30 pessoas em 4 turnos, manhã, tarde e noite. Né? Era tudo isso que as pessoas queriam para dizer, né? Ah, é o gestor e tal. Não. Eu quero modificar as pessoas. Eu quero fazer com que elas despertem o melhor dentro delas. Eu quero fazer o que eu fiz comigo mesma. Que você não precisa ser aquele robozinho que foi instaurado na sua cabeça que você tem que ser assim o resto da vida. Não. Nós somos metamorfoses ambulantes. Como eu falei contigo antes aqui quando a gente estava conversando. O ser humano não é o mesmo que hoje e amanhã. Eu não sou a mesma que hoje. Em 2 anos as nossas células mudam. Exata, né? Tudo. Diz que tudo muda em 2 anos na gente. Tudo muda em 2 anos. E em 3 anos nós temos ciclos mentais que fazem com que a gente se pergunte muito. E isso é uma coisa que tanto as mulheres quanto os homens têm. Só que as mulheres são mais afloradas em relação aos sentimentos. Graças a Deus isso vem mudando, né? Porque os homens também perceberam que é importante isso.
Mas o que acontece? A cada 2 anos e meio a 3, né, a gente acaba se perguntando se a gente está no lugar certo, como a gente está fazendo as coisas e se de fato é o que a gente quer. Isso é natural do ser humano. Nós não fomos feitos para ficar parados nos mesmos locais. Nós somos feitos para se movimentar fisicamente e mentalmente, né? Se modificando e se movimentando mentalmente, nós geramos novas sinapses neurais. Essas novas sinapses neurais, que são criações de ligações de neurônios, né? E aí vem a minha paixão, né? Eu adoro falar sobre isso, mas é algo que eu até indico para o pessoal. Indico para os gestores, indico para os empreendedores, entendam mais sobre a mente humana. Quando você entende mais sobre a mente humana, você faz com que abra um leque de estratégias incríveis que você pode aplicar com os seus liderados. Que você conhece seus liderados, que você começa a perceber qual é o mindset dos seus liderados. E aí você sabe se você pode apertar um pouco mais aquela pessoa para ela produzir, ou se você tem que ser mais brando com ela. Ser uma pessoa mais parceira, que ela vai se sentir segura e aí ela vai ter um sentimento de devoção, assim. Não é uma coisa assim, devoção, porque não é uma palavra ideal, mas assim, de confiança com o gestor, com o liderado. Então isso é muito importante. Tem a pessoa que não, né? Eu, por exemplo, Luana, por ser um mindset fixo, né, eu tinha aquela coisa assim de vou fazer acontecer e vamos lá, e era isso. Mudei pro criativo, juntou mais ainda. Então a gente precisa ter essa sede de resultado. E assim, gente, não pensem que é algo fácil, não pensem que é algo que é muito disponível assim e transitório para nós. Não é extremamente difícil. Eu tenho vontade de desistir todos os dias, e todos os empreendedores certamente têm a mesma vontade. Quando acorda, quando vai dormir, que fica lá com a cabeça no travesseiro pensando: será que eu pago marketing ou será que eu pago a luz amanhã? Será que eu deixo de contratar uma pessoa, mas eu preciso produzir mais, então eu preciso contratar? Então é uma coisa que, de fato, ter esse viés cognitivo, essa mudança de mentalidade é extremamente complexo. Até porque a gente precisa se conhecer para isso. E hoje as pessoas ficam nessa, né? É um apontar, é um mídia social, né? Que isso aqui é aquela coisa que, meu Deus do céu, hoje é tudo aqui. Mas não, isso é o quê? Isso é uma estratégia. Isso tem que ser visto como uma estratégia. E não como a sua vida, como é de verdade. Não, isso é uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda, uma estratégia de negócio. É para isso que o empreendedor tem que usar isso. E todas as pessoas, na verdade, se começarem a converter isso, vão parar ou vão diminuir um pouquinho o seu sentimento de ansiedade, de depressão, de ficar olhando a vida do outro e pensando que a sua vida não é importante. Então é para todo esse que eu tô trazendo isso para que as pessoas entendam que elas precisam se apoiar. Elas precisam estar ao lado uma das outras e principalmente olhar no espelho e perguntar: quem é a Luana? Entendeu? Olhar mais para si enquanto está apoiando o outro. Essa questão do indivíduo, quando ele se respeita, ele consegue respeitar o outro. Exatamente. Não tem como eu orientar uma aluna se eu não conhecer a Luana. Se eu não saber quais foram os calvários que a Luana enfrentou ao longo da vida. Né? Que foram muitos, obviamente. Geralmente a pessoa, quando ela é empreendedora, ela fica assim, ela pensa: não, eu vou me desafiar, né? Só que o que ela faz quando ela tem esse viés assim, é porque ela já foi muito desafiada pela vida. Todo empreendedor tem essa vontade. Toda essa mudança, essa virada de chave das pessoas é assim. É porque elas passaram por inúmeros desafios. Não pense: é diferente daquele moço ou daquela moça que ganharam de herança uma empresa, né? Tiveram algumas regalias, alguns privilégios em algumas situações. E tá tudo certo. Tá tudo bem em relação a isso. Não tem problema nenhum, certo? Porém, lá na frente a vida vai te desafiar e ela vai te cobrar.
E ela vai ver se de fato você ganha com a sua disciplina ou você é aquela pessoa que é ligada só na motivação. Gente, dá vontade de ficar ouvindo, né? Esse café tá uma delícia. Tá, uma maravilha. Eu até, olha, esqueci de falar, acho que eu me entrei tanto, esqueci de falar nossas parceiras, na Fátima Coelho, né? E também nessa mesa linda. Nessa mesa, e a Maru Menzel também, que preparou, que sempre cuida aí de deixar as mesas com os guardanapos, tudo direitinho pra nós, para que você possa estar aqui junto, ouvindo os nossos especialistas que passam aqui por essa mesa, trazendo cada um na sua área, né, de expertise. E você é a pessoa certa para falar sobre disciplina para nós, né? E nós estamos chegando ao final e esse programa foi sobre disciplina. Se você quer ouvir mais sobre o assunto, quero que você siga lá. Qual que é o teu Instagram? @LuFortunati, com TTI no final. TTI no final, siga lá, Lu Fortunati, você vai encontrar lá. E também você vai encontrar todos os especialistas que passam aqui pela TV Cidade, também no Instagram da TV Cidade, ou lá também no próprio programa do Multiplicação de Negócios. Você vai encontrar lá todos aí que passam aqui pelo programa e você vai ter a oportunidade de seguir todos eles, aqueles que você mais se identificar. Então eu vejo você também aí na sua casa, ou quem sabe amanhã aqui com a gente também, no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.